Olá! Nesse vídeo vou mostrar como podemos utilizar o editor Matisse para organizar os componentes de uma aplicação gráfica. Vamos relembrar que depois de criarmos um projeto GUI e um arquivo do tipo JFrameForm, ou seja, um formulário baseado numa janela Java do tipo JFrame, podemos utilizar a paleta de componentes para colocar vários controles swing, ou seja, componentes dentro da aplicação. Vou selecionar um label, que é um componente, e acrescentá-lo à janela. Basta clicar e colocar o componente no lugar desejado. O swing numera os componentes à medida que você vai utilizando-os. Então, posso acrescentar, por exemplo, um botão na janela. As linhas que aparecem são para termos noção do alinhamento e facilitar o posicionamento dos componentes. Além de deslocar o componente por toda a janela no lugar desejado, também podemos dimensionar o componente aumentando ou diminuindo. Essas áreas acinzentadas mostram as áreas de alinhamento relativo ao componente. Label, JButton. Ao selecionar o componente, no inspetor de propriedades, vemos as propriedades do componente. Quando clicamos na janela, ou simplesmente nessa área cinza da janela, vemos na área inicial do inspetor de propriedade as propriedades mais comuns da janela, que é seu modo de fechamento, que no padrão é sair e encerrar a aplicação ao fechar a janela. Usualmente é uma boa opção para uma aplicação dotada de uma única janela. Essa é uma constante Java e existem outras que explicaremos em outro momento. Título é o título da janela, é o nome que aparece na barra de títulos. Basta clicar, escrever o título desejado, por exemplo, minha primeira aplicação, minha primeira app GUI, e com um Enter esse valor é atualizado. Como o Matisse não exibe a barra de títulos, só veremos isso quando a aplicação for executada. Outras propriedades aparecem eventualmente de maneira diferente. Essas com esse quadradinho são propriedades booleanas, marcado ou desmarcado significa ativado, marcado ativado, true, desmarcado, desativado, false. Quando aparece um colchete, usualmente temos um objeto associado ou às vezes not set. Os nomes geralmente significam propriedades do Java e o texto fica aparecendo desta maneira. Depois de ajustarmos essas propriedades da janela, vamos ajustar algumas propriedades do label. Por exemplo, sua cor de fundo, vamos mantê-la. O seu fonte, podemos utilizar os 3 pontinhos, as reticências, para abrir um editor apropriado para a fonte. Nesse editor, nesse assistente de fontes, podemos escolher um tipo, um efeito e um tamanho apropriado para o fonte. Note que com o aumento do fonte, o componente foi redimensionado e o Matisse automaticamente reposicionou outros componentes próximos. Também vou mudar o foreground, que é a cor do componente, a cor principal, a cor da letra do rótulo. Clico nas reticências para abrir o assistente de cor. Posso escolher uma outra cor, por exemplo, um azul. Posso manter o alinhamento, no caso não tem nenhum ícone associado, e o texto, que é outra propriedade comum, inclusive marcada com negrito, é aquilo que aparece. Então, vou escrever: o botão não foi acionado. Vou dar um Enter, atualizando o rótulo. Selecionando o button, JButton2, que é o outro componente, temos outras propriedades. Background, foreground, o fonte, que já sabemos o que é. Fonte, por exemplo, vou modificar para aumentar um pouco o fonte deste botão e utilizar o efeito negrito. E aqui o texto é o que aparece no rótulo do botão, o texto que aparece sobre o botão. Então, vou colocar clique-me. Tooltip Text
é a dica que aparece quando a aplicação está executando, quando o usuário coloca o mouse sobre o componente. No caso, vou escolher o texto, acione o botão e veja o que acontece. Acione o botão e veja o que acontece. Dando um Enter, essa propriedade é atualizada, embora não seja visível. O tamanho da janela também pode ser ajustado arrastando um dos cantos da janela. Esta aplicação já tem o seu layout pronto. Embora não tenhamos programado nada, é possível executá-la e ver se o layout ficou adequado. Vá então no menu e execute a opção Run File, executar ou executar arquivo. Depois de alguns instantes, você verá a janela colocada no canto superior esquerdo da sua tela. A janela pode ser movimentada, pode ser redimensionada. Também é possível, que ela seja minimizada ou maximizada. Ao clicar o botão, nada acontece, porque não programamos nada. Observe que a dica do componente aparece quando o mouse é colocado sobre ele. E, apertando o X, a aplicação será encerrada. No próximo vídeo, veremos como programar o efeito, ou seja, a reação do botão. Até lá!